Seria suficiente para a retomada do desenvolvimento medidas que tenham como eixo a expansão da demanda e a democratização do consumo, simbolizadas pela frase do presidente Lula defendendo o acesso do povo à picanha e à cerveja? Ou o desenvolvimento somente seria possível, a retomada do desenvolvimento somente seria possível através de um novo arranjo produtivo, a exemplo do que fez Getúlio Vargas, quando criou empresas estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce. Com a palavra, Sérgio Amadeu. Bom, eu acho que você pode... Bom, primeiro, você pode sim aquecer a demanda colocando dinheiro, principalmente nos segmentos mais pobres. Você pode sim fazer isso pode ter uma repercussão. Agora, isso vai se esvair ao longo do tempo. Por quê? Porque nós precisamos sim de um novo rearranjo produtivo, nós precisamos ter uma proposta de desenvolvimento para o país. E isso passa por elencar ou definir quem são os nossos carros-chefes. Nós precisamos discutir, assim como a Ana lembrou do Biden, falando da intervenção do Estado, e uma das coisas que os Estados Unidos fará diante dessa enorme carência por semicondutores no mundo, ele vai gastar 2 trilhões de dólares nos próximos anos para poder interiorizar uma parte da cadeia produtiva dos chips que estão fora dos Estados Unidos. Então ele está reorganizando, sim, uma linha que os Estados Unidos tinha em relação à produção, né, e aos serviços, porque isso impacta diretamente, né, em uma série de segmentos da sociedade devido a ser o elemento crucial de um paradigma tecnoeconômico, no caso dos semicondutores. Bom, eu pergunto, e o Brasil? O Brasil vai continuar falando que política se faz só com a questão de equilíbrio de mercado? Nós estaremos submetidos aos ditames neoliberais? Ou nós vamos falar que precisa mexer ou precisa apontar mudanças estruturais na economia? Eu avalio que precisa. Eu avalio que precisa. E precisa começar a fazer rápido. Essa que é a questão. Esse é o nosso problema. E talvez nem que seja necessário algumas costuras políticas com o capital financeiro, que é aquele que derruba governo, é aquele que financia general, é aquele que faz a imprensa ficar quieta ou falar demais. Então é preciso articular, mas articular em torno do quê? Qual é a nossa proposta? Não tem consenso, não tem um plano. Então, se a gente ficar falando, nós vamos crescer distribuindo bolsas, beleza, tem limite. É isso que eu quero dizer. No meu modo de ver, tem limite, pelo que eu vejo dessa alteração que está acontecendo na economia mundial, desse novo paradigma, que é um termo da economista Carlota Pérez, que eu gosto muito, ele explica muito, que chama paradigma tecnoeconômico. É isso aí. Ô Serginho, fala para o capital financeiro botar uma grana aqui no Opera Mundi para eu falar demais. O capital financeiro não vai pôr uma grana na Opera Mundi, exceto se você tiver alguns amigos no capital financeiro. Pelo seguinte, Breno, porque o capital financeiro, ele vai querer fazer, vai mudar, outubro vai ter que se chamar, sei Fevereiro. lá... Fevereiro. Essa é a grande questão, outubro ou fevereiro. É isso aí. Com a palavra, Ana Prestes. Ô, Breno, refaz a pergunta. Vocês ficaram brincando aí, eu perdi o fio da meada. O fio da meada? Vou repetir a pergunta. Seria suficiente para a retomada do desenvolvimento medidas que tenham como eixo a expansão da demanda e a democratização do consumo, simbolizadas pela frase do presidente Lula defendendo o acesso do povo à picanha e à cerveja? Ou o desenvolvimento somente seria possível, a retomada do desenvolvimento somente seria possível através de um novo arranjo produtivo, a exemplo do que fez Getúlio Vargas quando criou estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras e a Companhia Vale do Rio Doce?
Não, retomei. Eu acho que a sua pergunta já responde a própria pergunta. Fez uma pergunta que ela se responde. Isso que, olha, na minha opinião, é isso que faz falta, que a gente sente falta de ouvir mais de quem está chegando. E que eu acho que a gente ouviu muito na época da campanha, ao se elaborar, inclusive, o programa do governo. Há muitas críticas de que na parte econômica tinha muita gente envolvida, e talvez o programa não foi elaborado como uma peça mais assertiva, como algo mais generalizado. Mas isso que sim a gente sente falta de escutar como vai ser o investimento no setor produtivo, como que a gente vai retomar a industrialização, como que vai fortalecer o Estado, que é uma coisa que os países estão fazendo, como retomar a parceria a partir dos BRICS, com a China, com o novo Banco de Desenvolvimento, como apostar na infraestrutura, como fazer com que o Brasil deixe de ser esse eterno país agroexportador, primário exportador, que a gente consiga agregar, consiga ter transferência de tecnologia, consiga ter investimento. Então, eu acho que eu, particularmente, eu sinto muita falta nesses discursos que têm sido feitos ultimamente aí do que se vai fazer na economia. Para atender isso que o Lula fala, do acesso, da expansão desse consumo, da mobilidade de renda, como que vai se fazer isso? Opa, Juliane, quase que eu te pulei, Juliane. Para variar. Já estou acostumado. Foi por um tris. Foi por um tris. Eu vi, você já estava emendando uma questão. Veja, eu acho que, claro, não é suficiente, mas é muito necessária distribuição de renda e uma política que coloque os pobres no orçamento. Porque, mais uma vez, você está Keynes, eu estou até achando estranho. Mas tem um elemento que é o princípio da demanda. Eu prefiro o Keynes do que o Keynes. Você sabe quem é o Keynes? Não. Artilheiro da seleção argentina de 78. Legal. O Breno está adorando ter esse lugar de fala, assim, de quem viu várias Copas e pode, inclusive, dizer quem que é o melhor do mundo. Legal, Breno. Eu e o Serginho também. Boa. Mas o Keynes e o princípio da demanda efetiva parte dessa perspectiva de que o consumo ele é uma função da renda, então a distribuição da renda move o consumo e o consumo é o que determina o nível de investimento. Então, é por isso até que eu sou meio refratária assim, a avaliações, que não no campo ideológico, acho que como a Ana fez referência num outro programa, né? A coisa da inclusão pelo consumo ser desbastada de programas sociais que partissem, inclusive, da autogestão das comunidades. Mas a crítica à era do consumo do ponto de vista econômico, como se ela fosse uma coisa antagônica ou diferente da era produtiva. Inclusive, é bom frisar que o segundo governo Lula, o elemento que mais contribuiu, que a variação foi mais substantiva para explicar o crescimento do PIB, foi o investimento. O consumo das famílias foi muito menor e, sobretudo, menor ainda, apesar de ter crescido mais no primeiro governo Lula, foi as exportações. Então, o investimento ele é muito fundamental. O investimento, uma parte é autônomo, né? Parte da decisão do Estado, corre na frente da demanda, e outra parte ele é uma resposta à demanda. Então, por exemplo, eu acho que a palavra que define um pouco o desafio do próximo governo Lula e como equalizar a questão distributiva com a questão produtiva é planejamento, que eu acho que é uma coisa que saía um pouco do nosso vocabulário, né? Anteriormente se falava muito sobre isso. Por exemplo, planejar que a distribuição de renda seja o motor da transformação produtiva e tecnológica da indústria farmacêutica ou do complexo econômico industrial da saúde. Então, elencar um setor em que a finalidade, né, seja um conjunto de metas específicas e não a industrialização daquele setor, enfim, mas que a industrialização seja meio para atingir metas que sejam universalizar o saneamento básico, construir capacidade de relação com universidades, gastos em P&D e produção de tecnologia de ponta própria.
Porque eu acho que nós vamos enfrentando limites. Foi o limite que o governo Dilma enfrentou. E é bom que o Serginho lembrou do balanço de pagamentos aqui. No governo Dilma 1, começou a haver um problema de balanço de pagamento, que é a renda nominal e real aumentou do cidadão brasileiro por políticas de valorização do salário mínimo, acesso a crédito, aumento do emprego formal, mas a quantidade de demanda que a gente, o tipo de demanda do povo brasileiro, em geral, quanto mais aumenta a renda, uma parte é serviço, mas outra parte ainda é bens de consumo. Como a gente não oferta, isso vaza para o exterior, gerando renda e progresso tecnológico fora do Brasil. Para isso precisa, obviamente, política industrial. E eu vou dizer uma coisa para finalizar, isso é meio polêmica. Parceria público-privado não é uma coisa necessariamente ruim. Eu acho que às vezes essencializa umas palavras, porque eu vi umas pessoas no chat aqui dizendo: se ela for submetida ao controle aos desígnios do Estado, ela é um caminho, porque nós somos uma economia subdesenvolvida. Se nós não tiver algum tipo de parceria, o problema é o acesso ao controle, é quem dita. Se não tiver algum tipo de parceria, nós vamos provavelmente seguir, né, rodeando com os nossos próprios desafios produtivos. Acho que nisso eu confio mais no Haddad do que em outros ministros da Fazenda pregressos. Deixa aqui a polêmica. Muito bem. Apenas esclarecer uma informação, porque vários espectadores comentaram. É um tema que não está nas perguntas e nem foi tratado pelos nossos participantes, mas é importante para esclarecer. A independência do Banco Central foi aprovada por lei ordinária e não por emenda constitucional. Em termos estritamente jurídicos, a independência do Banco Central poderia ser finalizada, segundo um dos principais juristas do direito econômico, Gilberto Berkovitch, ela poderia ser finalizada, a independência do Banco Central, com uma medida provisória do governo, que teria que ser aprovada pelo Congresso dentro de um certo prazo, mas ela não necessita de emenda constitucional, ao contrário do teto de gastos, ao contrário de outras questões. O Banco Central teve sua independência fixada por lei regular, por legislação infraconstitucional. E até mesmo uma medida provisória poderia anulá-la, desde que essa medida depois, repito, viesse a ser aprovada pelo Congresso Nacional.